Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez seu irmão em Cristo, Dilson Leite, e eu estou aqui para compartilhar com vocês a lição de número 7 da Escola Bíblica Dominical, edição especial Classe de Jovens e Adultos. E hoje a nossa lição tem o tema: O povo de Deus deve separar-se do mal. Então hoje a nossa lição de número 7. Nós estamos no terceiro trimestre do ano de 2020, essa é uma edição especial, classe de jovens e adultos, uma lição que tem trazido para nós uma edificação espiritual muito grande. Antes de irmos para a lição, para as leituras de texto áureo e da leitura bíblica em classe, eu quero te recomendar para você se inscrever nesse canal. Se você está aí assistindo essa aula, já tem assistido talvez várias aulas e ainda não se inscreveu, se clica nesse botãozinho vermelho aí, inscreva-se. Se inscreva no canal, dê um joinha nesse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais com seus irmãos e amigos e também faça um comentário acerca da aula, faça um comentário acerca do tema que nós vamos tratar aqui nessa aula. Então vamos para a nossa lição. Lembrando que também eu deixo aqui nos cards a playlist do terceiro trimestre. Todas as aulas elas são organizadas na playlist de cada trimestre. E também vou deixar na descrição o link para a nossa página no Facebook e o link para o nosso canal no Telegram, onde também nós vamos postar outros temas, outros assuntos para a sua edificação espiritual. Nosso textuário está no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 17, que diz assim: Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis no imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios capítulo 6, versículo de número 17. O mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Esse é o tema proposto para nós estudarmos aqui nessa lição de número 7, acerca dessa separação espiritual, da separação do povo de Deus concernente ao sistema pecaminoso do mundo. Vamos para a leitura bíblica em classe, Esdras capítulo 2, versículo 59 ao versículo 62, capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 3, e capítulo 6, do versículo 2 ao versículo 4. Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Arsá, Querube, Adã e Imer. Porém não puderam mostrar a casa dos seus pais, e sua linhagem, se de Israel eram os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cos, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Quando chegaram-se a Zorobabel, os chefes dos pais, e disseram-lhes: Deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o Senhor vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Assíria, que nos mandou vir aqui. Porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos a casa ao nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. E em Aquimetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial, que dizia assim: No ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem: com respeito à casa de Deus, Jerusalém, essa casa se edificará para o lugar que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, e a sua altura de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras, e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. O objetivo geral da nossa lição é compreender que o relacionamento harmonioso com Deus exige a separação do pecado e do mundanismo. Nossos objetivos específicos é destacar que Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo
entender que Deus exige plena santidade do seu povo e ressaltar que a santidade resulta em bênçãos de Deus para o seu povo. Nesta lição nós vamos estudar aí a continuidade após a volta, o retorno dos judeus para a Jerusalém, e eles reconstruíram o templo, depois reconstruíram os muros. Mas após a reconstrução do templo, então estava pronto ali o templo, eles estavam aptos para a adoração. Mas eles precisavam fazer esse conserto, fazer essa aliança novamente com Deus, que era através deles abandonar todas as práticas que haviam influenciado as suas vidas durante o tempo em que eles estiveram na Babilônia, né? Eles tiveram que fazer esse conserto com Deus, e é sobre isso que nós vamos falar nessa lição, que o povo de Deus ele deve se separar de todo o mal. O tópico de número 1 fala sobre somente os judeus retornariam a Judá. Deus, quando ordena e desperta através de despertar Ciro que os judeus retornem, e inclusive a Bíblia diz que voltaram aqueles cujo espírito Deus despertou, cujo coração Deus despertou. Então nós vemos que aqui, inclusive no texto Esdras capítulo 2, do 59 a 62, na leitura bíblica em classe que nós fizemos, veja que alguns da genealogia dos sacerdotes, filhos de sacerdotes, cujos nomes deles não foram encontrados, que não foram achados nas genealogias, não haviam registros de que eles de fato, então, eles declararam que eram da linhagem de sacerdotes, declararam que eram judeus puros, porém não foi encontrado nos registros, nas genealogias. Então, o que aconteceu? Como eles não foram encontrados nas genealogias, eles foram declarados imundos. Então, eles não foram aceitos para o sacerdócio. Então, aqui, nós temos uma referência de que somente voltou para Jerusalém, somente voltou para Judá, aqueles que eram judeus, somente aqueles que conseguiram provar na genealogia, nos registros, de que eles eram de fato puros. Os judeus mistos que haviam se casado durante esse período do cativeiro, durante esse período em que eles estiveram lá em terras estranhas, né, tiveram casamentos mistos, e aí nasceram judeus de casamentos mistos. Mas Deus queria que somente os judeus puros, somente os judeus de genealogia confirmada, retornassem para Jerusalém, para Judá, para cumprir a vontade de Deus de reconstruir o templo e de reconstruir os muros de Jerusalém. Aqui eu quero destacar um ponto importante, porque esses que voltaram, que eram de nacionalidade pura, que eram realmente judeus confirmados nas genealogias, eles voltaram e fizeram o trabalho conforme Deus queria que eles fizessem. Mas eu quero te ressaltar um ponto importante, porque quando nós lemos o livro de Esther, que o livro de Esther, a história de Esther está entre o capítulo 6 e 7 do livro de Esdras. E a história de Esther narra os judeus que ficaram lá. E aí tem toda a história de Deus entrando com providência acerca da rainha Esther, exaltada pelo próprio Deus e colocando ela como rainha da Pérsia. Então ali, ela, através da vida dela, através de um jejum de todo o povo judeu também, eles conseguem uma providência de Deus, que ali o seu algoz, o Amã, que queria destruir o povo judeu. Então Deus entra com providência e dá a eles livramento e escape. Então quero que você preste bastante atenção, porque aqui não se trata de acepção. Deus estava querendo mostrar que especificamente para essa obra e para esse momento do povo, somente os judeus de comprovação na genealogia de que eles eram de origem judaica. Por quê? Porque muitas vezes o povo de Deus teve problemas quando eles tiveram casamentos mistos. Inclusive no livro de Esdras trata disso. Esdras teve que corrigir o povo, mas em lições futuras vamos falar sobre isso, dos casamentos mistos. Então todas as vezes que o povo de Deus ele se associava a outras nações, eles sofriam problemas. Por quê? Porque Deus escolheu eles como seu povo, para que através deles a glória de Deus se manifestasse. Então todas as vezes que eles associavam-se a outras, todas as vezes que eles se associavam a outras nações, automaticamente eles eram influenciados pela sua cultura. Automaticamente eles eram influenciados também pela sua religião, pela sua espiritualidade. E isso trazia muitos problemas, porque Deus escolheu a nação de Israel, o povo judeu, para que eles pudessem
transmitir a glória de Deus. Então aí quando vinham outras nações que eles faziam em alguns momentos acordos e aceitavam de pessoas de outras nações, casamentos mistos, isso trazia transtornos e muitos transtornos. Nós temos aí Números capítulo 11, versículo 4, o povo de Israel no deserto e aqueles alguns que saíram do Egito, que não eram judeus puros de nacionalidade judaica, que começaram a trazer problemas, que começaram a conduzir o povo a pecar contra Deus, que começaram a levantar situações de murmuração que levou o povo a pecar, então se tornou pedras de tropeço. Então a intenção de Deus a permitir que somente aqueles que eram puros é para trazer separação espiritual, é para que a reconstrução do templo, a reconstrução de Jerusalém, para que aquele momento de conserto e de avivamento não fosse influenciado. Deus queria, trazendo para o nosso contexto hoje, a igreja ela precisa de uma adoração genuína, bíblica, de uma vida cristã bíblica. Então nós não podemos permitir que nós sejamos influenciados pelo mundo, ou seja, enquanto os judeus que eram de nacionalidade comprovada na genealogia estariam adorando a Deus conforme manda a lei, conforme manda a Escritura, assim também nós como igreja precisamos adorar a Deus conforme manda a lei, conforme manda a Escritura, a lei de Deus. Então, se nós temos um termo usado aí na teologia, nos conceitos cristãos de teologia, que a miscelânea e o sincretismo religioso, que são a introdução de doutrinas e de costumes pagãos na cultura cristã. Então, quando Deus permite que somente os judeus natos retornem, é porque Deus quer trazer uma restauração espiritual e fazer também uma separação, porque era isso que sempre Deus quis. Quando Josué entra na terra de Canaã, Deus queria que todos os inimigos fossem extinguidos, porque a ira de Deus já estava na medida, então Deus estava trazendo juízo sobre eles, mas também não era para permitir fazer acordo com o inimigo, porque Deus sabia que essa influência seria prejudicial para eles e ia prejudicar a vida espiritual deles. Nós já falamos em outras lições que a restauração que Deus estava providenciando sobre Israel, além de ser uma restauração nacional, era uma restauração espiritual. Então Deus precisava que somente aqueles que de fato tinham origens, somente aqueles que de fato poderiam comprovar nas suas genealogias que eles eram de fato povo de Deus. Então, o que isso quer dizer? Que através do registro eles tinham que ser comprovados como povo de Deus, através daquilo que estava escrito, através daquilo que estava registrado, e então eles seriam confirmados se eles poderiam voltar ou não, porque eles tinham condição de se apresentar para a reconstrução do templo, tinham condição de se apresentar para a reconstrução dos muros. Então, se nós formos adequar esse texto para os nossos dias de hoje, se nós olharmos para o texto sagrado, para a Bíblia Sagrada, e a minha vida, a sua vida se enquadrar no que está escrito, nós estamos aptos para fazer algo em prol do reino de Deus. Se tiver mistura, não, a Bíblia é suficiente. A vida cristã que o Evangelho nos ensina é suficiente. Nós não precisamos de mistura, precisamos única e puramente do Evangelho e da Palavra de Deus. Então a síntese do tópico 1, Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. Deus chamou a sua igreja para viver uma vida separada do mundo. Segundo tópico, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. O primeiro subtópico é, quem eram os samaritanos? Nós já falamos isso em algumas lições anteriores, se você tem nos acompanhado, você se lembra disso, que o Israel, reino de Judá, reino do sul, Israel, reino do norte. Os assírios levaram o povo de Israel cativo e eles colocaram pessoas de diversas nações, misturaram um povo de diversas nações e levaram para morar ali na região de Samaria. E ali o rei da época, o opressor que fez o rei da época, o que conquistou, que tirou o povo hebreu, o povo de Israel do reino do norte, levou eles cativo, ele pegou pessoas de diversas nações e colocou ali. O contexto mostra que as pessoas começaram a ser atacadas por leões e elas disseram que é por causa do Deus da terra que eles estavam inseridos, que eles estavam sendo atacados, e pediu ao rei que colocou eles ali para viver ali, que enviasse um sacerdote
para que eles pudessem aprender a adorar o Deus daquela terra. E foi enviado sacerdotes judeus para que eles pudessem ensinar o povo a sacrificar ao Senhor. Porém, a Bíblia diz que eles sacrificavam ao Senhor, mas que também eles sacrificavam aos seus ídolos. O texto está em 2 Reis, capítulo 17, versículo 24. Tem todo o contexto do versículo 24, no capítulo 17 até o versículo 41. Você vai encontrar a referência. Eles aceitaram o ensinamento do sacerdote. Eles aprenderam, eles se dedicaram a aprender a adorar a Deus. Porém, eles se misturaram. Eles continuaram adorando os seus ídolos. Então, esses eram os samaritanos. Esses queriam ajudar o povo de Israel na reconstrução do templo. Então, esse era um povo pagão de diversas nações, colocado ali no lugar que estava o povo hebreu para morar ali. E então eles tinham esse costume, eles tinham esse procedimento. Eles adoravam a Deus porque aprenderam, para que eles pudessem se livrar, né, da fúria de Deus, da ira de Deus, que para eles esses ataques dos leões que estavam acontecendo era porque eles não estavam adorando a Deus de forma correta, mas eles também tinham adoração a ídolos. Então eles queriam adorar a Deus. Veja que coisa, eles quiseram adorar a Deus somente pelo fato de que eles viram que eles estavam sendo penalizados. Eles não queriam adorar a Deus porque Deus é Deus, porque Ele é soberano, porque Ele é digno. Mas eles queriam adorar a Deus simplesmente pelo fato de que aquilo iria propiciar para eles livramento. Que Deus possa sempre preencher o nosso coração de desejo e de vontade de adorar a Deus pelo que Ele é e não pelo favor que Ele pode nos fazer. Que nós possamos sempre ter no nosso coração o desejo de adorar a Deus pelo que Ele já fez, que é entregar Jesus Cristo na cruz do Calvário para morrer por nós. No mais, tudo será acréscimo e só temos que agradecer, que enaltecer e que louvar o Senhor. Mas esses samaritanos aqui, não. Esse povo só queria aprender a adorar a Deus para receber algo em troca, para receber um favor em troca. Mas nós temos que, como cristãos genuínos, adorar a Deus pelo que Ele é. O segundo subtópico fala sobre os samaritanos oferecem então a cooperação aos judeus. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos se ofereceram para cooperar. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta, que o texto também que nós vemos leitura bíblica em classe, Esdras capítulo 4, versículo 1 até o versículo 3. Então, eles se ofereceram para ajudar na reconstrução do templo, porém, os judeus não aceitaram. E, inclusive, os samaritanos até reforçam, dizendo assim, não, mas nós aprendemos a adorar o mesmo Deus que vocês, para dar um entendimento de que eles, né, seriam parte do mesmo povo. Mas o povo de Deus, que com a graça de Deus tiveram discernimento e entenderam que eles foram chamados para fazer aquele trabalho, e eles não poderiam aceitar que pessoas que não tinham a mesma separação, as pessoas que não estavam santificadas da mesma forma, eles não poderiam se ajuntar, eles não poderiam aceitar a ajuda dessas pessoas, porque o trabalho que eles deveriam fazer envolvia não somente restauração física, mas principalmente restauração espiritual. Até porque esse foi o motivo que Deus permitiu que os judeus fossem cativos na Babilônia, para trazer para eles entendimento de que só Deus é Deus, de que só Ele é Senhor e que não há outro e que não se deve adorar a ninguém a não ser o Senhor. Então eles tentaram ajudar, a gente até, talvez de repente isso fosse uma forma deles tentar enganar também o povo de Deus, querendo colaborar, se infiltrando ali para depois sabotá-los. Mas eles, após a negativa, né, eles mostram as suas verdadeiras intenções. Essa atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Igualmente devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular, como também daqueles que causam divisões. Então, inclusive o texto que nós lemos, o texto áureo, também dá esse entendimento que nós temos que sair do meio de onde há corrupção. O próprio Salmo, capítulo de número 1,
que o homem bem-aventurado é feliz, bem-aventurado, alegre, é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Ou seja, se alguém não tem comunhão com Deus, eu não posso andar com essa pessoa. O salmista escreve que sou amigo daqueles que te temem, daqueles que amam a sua palavra. Então eles não poderiam se associar para fazer a obra de Deus a pessoas que não temiam Deus. Se for para você executar o seu trabalho na empresa, se for para você estudar na faculdade, se for para você fazer algo na sua vida particular, secular, isso não tem nenhum problema. Mas, como já disse, a questão ali não era simplesmente a reconstrução de um templo, mas Deus estava querendo usar eles para a restauração espiritual de Israel. Então eles precisavam estar com pessoas que verdadeiramente temiam e serviam a Deus. E não era o caso dos samaritanos. Então, por isso, eles rejeitam a ajuda dos samaritanos, porque eles não tinham uma vida verdadeira e genuína de adoração a Deus. O terceiro subtópico do tópico 2, os samaritanos procuraram aparentar-se com os judeus. O que eles fizeram? Casaram com filhas dos judeus e deram filhas aos judeus em casamento. Alguns caíram nessa armadilha. Nós temos aí, que é o que nós já falamos, que Esdras teve que exortá-los e houve uma decisão muito forte, né, de Esdras, que foi ele fazer uma reunião com toda a liderança e os homens tiveram que despedir, ou seja, né, houve um divórcio em massa e as mulheres estranhas tiveram que ir embora para trazer a restauração do povo de Deus. Então esses casamentos mistos foram posteriormente desfeitos. O subtópico de número 4, os samaritanos tornam-se inimigos dos judeus. Então aqui eles mostram quem eles eram realmente. Eles não queriam ajudar, porque eles se apresentam para ajudar, mas depois, quando eles têm a negativa de ajuda, os judeus não aceitam ajuda, eles se tornam inimigos, eles começam a procurar maneiras de atrapalhar. Então, antes dos judeus terem chegado a Jerusalém, os samaritanos tinham uma certa liderança na região. E aqui está a questão, eram eles na região e aí eles estavam liderando. Então, quando os judeus voltam, eles têm essa liderança ameaçada, porque também o povo da época conhecia a fama do Deus de Israel, como Deus abençoava aquele povo. Por mais que os hebreus estavam vindo de um cativeiro, até mesmo pelo fato de eles estarem voltando do cativeiro, o povo temia, porque era sinal de que Deus estaria restaurando aquela nação. Então eles estavam procurando meios de impedir. Então, primeiro aqui no subtópico 4, nós temos dois exemplos. Na parte A, os samaritanos invejaram os judeus. Então, eles tinham essa liderança na região, e quando os judeus chegaram a sacrificar, e começaram a sacrificar ao único e verdadeiro Deus, então a atenção dos habitantes da região passou para os judeus. E os samaritanos perderam a sua posição privilegiada e encheram-se de inveja. E isso sempre foi assim. Os fariseus tinham inveja de Jesus e os sacerdotes tinham inveja da igreja, porque eles começaram a apresentar um sacrifício, uma verdadeira adoração a Deus. Quando você vai querer apresentar algo para glorificar e enaltecer o nome do Senhor, você vai despertar o interesse de inimigos. Então não tem jeito, não tem como. Os fariseus ficaram furiosos com Jesus, os sacerdotes da época ficavam furiosos com a igreja primitiva. Aqui os samaritanos ficaram inimigos dos judeus, porque eles chegaram fazendo diferente. Assim como o povo judeu chegou ali adorando um único Deus e os samaritanos ficaram com inveja, porque as pessoas começaram a ter aquele povo como um povo diferente, como um povo exclusivo de Deus, um povo que tinha exclusividade de Deus, que tinha a atenção, que adorava um único Deus. Então eles começaram a chamar a atenção. Então hoje a igreja, se nós nos posicionamos de forma coerente, de forma bíblica, nós despertamos a atenção das outras pessoas e aí nós vamos chamar para nós oposição e inimigos. Mas assim como Deus estava com os judeus, Deus está com a igreja, não tenha dúvida, Deus está no controle de toda a situação. E a parte B do quarto subtópico, os samaritanos imaginaram que se conseguissem se associar aos judeus,
eles gozariam dos mesmos privilégios do que eles. Quando os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos, o ódio velado transformou-se em inimizade declarada. Então aqui eles imaginam que se eles conseguem se associar aos judeus, sendo através de uma ajuda ou sendo através de um parentesco forçado, através de casamentos mistos, que não era a vontade de Deus que acontecesse, eles pensaram que eles iriam obter privilégios, mas não tem como, não adianta. Deus havia chamado o povo judeu, então não tinha como eles adquirir esses privilégios forçando a barra, não tinha como eles adquirir a bênção que Deus tinha para os judeus, era para os judeus. A promessa que Deus tem para a igreja é para a igreja. O mundo não vai desfrutar de paz. As pessoas que estão fora de Cristo, elas não conseguem receber paz genuína. Muitas pessoas que supostamente acham que têm paz é porque estão em bonança, porque tem uma condição financeira, porque socorre, mas o cristão genuíno, o cristão que recebeu a palavra de Deus, que recebeu o Espírito Santo, ele sim tem paz, ele sim tem esperança viva. Então, aqueles samaritanos tentaram adquirir algo que não tinha possibilidade deles adquirirem, porque somente aqueles que foram chamados por Deus é que tinham esses privilégios, é que tinham essas bênçãos. Então, meu irmão em Cristo, você tem privilégios que o mundo não tem. Você tem um Deus que é dono de todas as coisas. Você serve um Deus que tem domínio nos céus e na terra. Você serve um Deus que preparou nos céus moradas eternas, que preparou uma nova cidade, que preparou novos céus e nova terra para mim e para você. Então, aquilo que Deus tem reservado e preparado para aqueles que estão em Cristo, os que estão fora de Cristo não podem experimentar. Síntese do tópico 2. Os samaritanos imaginaram que, se conseguissem associar aos judeus, gozariam dos mesmos privilégios. E não era bem assim. O tópico de número 3. Deus exige santidade do seu povo. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera que o seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Primeiro subtópico: retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Por isso, a bênção de Deus os acompanhou e eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que Deus fizera aquela obra. Quando eles retornam do cativeiro, Israel separou-se do mal. Então, eles deram mostras, eles deram frutos dignos de arrependimento, eles mostraram, através das suas atitudes e das suas ações, de que eles haviam aprendido a lição. Nós já falamos isso em lições anteriores, de que eles haviam aprendido essa lição, que foi a principal lição que Deus quis mostrar para os hebreus, que eram as questões de idolatria. Então, ele queria um povo separado, ele queria um povo santo, um povo que adorasse único e exclusivamente a ele, somente ao Senhor. Então, eles conseguiram vencer, conseguiram fazer a obra, conseguiram concluir o templo e o muro, porque eles se separaram do mal, eles não cederam às tentações, eles não cederam àquilo que o inimigo estava propondo para eles. Então, eles estavam separando-se, ou seja, apartando do mal. Eles estavam não seguindo os conselhos do ímpio, não seguindo o conselho dos samaritanos, mas seguindo os conselhos de Deus, conforme era dado através das lideranças e através dos sacerdotes e profetas. O segundo subtópico: santificai-vos. Quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então, quando Deus ordena ao povo santificação, olha que coisa interessante, ele falou com Josué: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você já viu que tem muita gente que fala assim: não, se Deus fizer isso na minha vida, aí amanhã eu oro mais, aí amanhã eu busco mais, eu jejuo mais, eu me santifico mais, né? Se Deus fizer... Então aqui a gente vê que é o oposto. Deus exige de nós uma ação para que ele venha reagir.
É isso que a Bíblia diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós temos outro texto que diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Jeremias, o profeta Jeremias 33:3. Clama a mim, a ação do homem, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então você precisa agir hoje, santifique-se hoje. Se você se santificar hoje, amanhã você vai ver a ação de Deus na sua vida. Se você se santificar hoje, você vai amanhã perceber, ou seja, você planta hoje e amanhã você vai colher. Então você precisa começar a agir para ver a reação, ou seja, a manifestação de Deus na sua vida. O terceiro subtópico: o anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Aqui, Josué capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 15, que inclusive é do segundo trimestre, a lição chama o encontro com Deus. Nós falamos sobre isso. Antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo do Senhor quando ele foi ali próximo aos muros de Jericó. Então Josué perguntou: que diz meu Senhor ao seu servo? E a resposta que recebeu foi: descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Então nós temos aqui uma referência com relação à reverência. Tira a sandália dos teus pés, descalça os teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Deus falou com Josué, Deus falou com Moisés. Eclesiastes capítulo 5 fala que guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Então fala da reverência. A santidade de Deus, ela nos proporciona não somente nós observar a santidade dele e nos santificar, porque a santidade de Deus é um dos atributos de Deus que são comunicáveis, assim como o amor, como misericórdia. A santidade também porque a Bíblia diz: sede santo, porque o santo é o Senhor vosso Deus. Então nós temos que nos santificar, e essa santificação vai exigir de nós, além da separação do mal, vai exigir de nós que nós venhamos ter comunhão com Deus. Porque a santidade não é só deixar de fazer o que é errado, mas é também fazer o que é certo. E aqui, quando nós temos nesse texto essa aparição do anjo no acampamento, e ele diz a Josué para que ele possa tirar a sandália dos seus pés, porque o lugar que ele está é santo, então isso fala-nos da reverência. Então, quando nós chegamos em um culto e nós nos portamos de forma irreverente, não respeitamos o ambiente em que estamos, conversamos com o irmão do lado, não prestamos atenção na adoração, no louvor, não cantamos, não apresentamos um culto, não damos atenção à palavra, à pregação, ali naquele momento nós estamos deixando de reverenciar a santidade de Deus. Então, quando o anjo diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu pisas é santo, hoje de repente o anjo diria para você assim: desliga o seu telefone, porque o lugar em que você está é santo. Para de conversar com o irmão do lado, porque o lugar que você está é santo. Porque a santidade de Deus se manifesta no lugar onde nós estamos ali adorando a Ele. Lembra do conceito do Antigo Testamento? O sacerdote entrando no templo e ele deveria estar purificado de seus pecados, porque senão ele morreria diante da glória e da santidade de Deus. Então nós temos que reverenciar. Não é porque nós estamos na dispensação da graça que nós podemos agir de qualquer maneira, de qualquer forma. Deus, ele continua sendo santo e nós precisamos reverenciar a santidade de Deus. Quarto subtópico: Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Aqui mais um episódio de Josué capítulo 7, versículo 11 ao versículo 13. Após eles terem uma grande vitória, que é conquistar Jericó, a hora que eles vão conquistar Ai, de repente, talvez por uma soberba, porque esse é o grande problema. Às vezes, quando nós temos uma grande conquista, a soberba nós temos que tomar um cuidado para que ela não entre no nosso coração, porque o povo de repente se empolgou, começou a achar que eles estavam podendo demais. E aí quando vai contra Ai, eles têm uma derrota acachapante. Um povo pequeno botou o povo de Israel para correr. É claro que não era todo o exército, mas como o exército que foi escorraçado pelo povo de Ai, o povo ficou desanimado, ficou todo mundo chocado, triste. Mas foi descoberto qual era o problema: um pecado
oculto no meio do povo. Então, após o momento em que Deus mostra para Josué que o problema era esse pecado oculto, Josué traz diante de todo o acampamento, de todo o arraial de Israel, e ali o pecado é descoberto. Acã, através de lançar sorte, ele é descoberto o seu erro, ele confessa e o pecado é eliminado, e aí depois que o pecado é eliminado, eles conseguiram vencer. Então, para que nós sejamos em Cristo mais do que vencedores, nós temos que ser santificados primeiramente por Ele. Para eu obter vitória, eu preciso primeiro estar em Cristo, eu preciso me santificar. Então, uma vez que o pecado foi eliminado, eles tiveram a comunhão restaurada com Deus. O pecado que faz divisão entre nós e Deus. Então, uma vez que o pecado foi eliminado, Deus estaria com o povo novamente e eles venceram e derrotaram Ai. Deus exige santificação do seu povo para poder operar no meio dele. Síntese do tópico 3, Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. No quarto tópico, nós temos o título Devemos manter uma vida de separação do mal. O primeiro subtópico, os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem aberto a porta para uma união com os samaritanos, estes provavelmente ter-se-iam mostrado afáveis e pacíficos no início, mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus. Teriam participado do culto dos judeus e afastado a presença do Senhor, uma vez que Deus não se une à idolatria. Vale a pena manter a separação com o mundo. Então, os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos, e inclusive nós temos aí no livro de João, capítulo 4, a questão da mulher samaritana, e quando Jesus lhe pede água, ela diz: como tu, sendo homem, me pede água, que sou mulher samaritana? E o contexto diz: porque os judeus não se davam com os samaritanos. Então aqui mostra que eles não se misturaram, eles não aceitaram fazer parte do pecado dos samaritanos, eles não aceitaram fazer parte da cultura pecaminosa, mas eles se separaram e tiveram uma vida espiritual pautada somente naquilo que estava na escritura da sua época, pautada somente naquilo que estava ali, porque os samaritanos vieram: nós também adoramos a Deus, nós adoramos um único só Deus. E muitas vezes esse é um engano que muitas pessoas têm vivido e têm aceitado, e por isso muitas pessoas têm aceitado a mistura, muitas pessoas têm aceitado esse engano às vezes do adversário, porque as pessoas vêm com esse discurso: não, mas há um só Deus, não, nós adoramos o mesmo Deus, então vamos adorar junto aqui. Mas o povo de Israel entendeu o recado de Deus, e nós precisamos entender: Deus quer que nós sejamos separados do sistema pecaminoso do mundo. Segundo subtópico, a Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. O primeiro exemplo aqui é o salmista Asaf. No Salmo 73, faço a indicação de você leia todo o Salmo 73, e o salmista Asaf ele começa falando: na verdade, em vão tenho purificado o meu coração, me lavado as minhas mãos na inocência. Versículo 13 do Salmo 73. Ele começa o seu salmo falando assim que ele estava observando a vida do ímpio e a vida dele como um justo. E que o justo, Deus o colocava em apertos, mas o ímpio era cercado de riquezas, de prazeres, que até na sua morte eles tinham mais conforto. E ele começa a fazer toda uma narrativa diante do Senhor. Porém, o Asaf, no versículo 17, ele diz assim: até que eu entrei no santuário de Deus. E ele pôde compreender que os ímpios, Deus os colocava em lugares escorregadios. Asaf então compreendeu. Então ele faz nesse salmo uma declaração mostrando que por um momento, por um instante, ele começou a questionar a Deus sobre a prosperidade do ímpio e sobre a pobreza de um justo, sobre as dificuldades que um justo passa, em contrapartida de um ímpio que não teme a Deus e não serve a Deus, de ter riquezas, de ter regalias, de ter benefícios. Então ali é questionado se valeria a pena ou não ele se separar do mal. Ele começa a pensar e dizer: peraí, vale a pena
eu me abster do pecado, eu me abster dos prazeres, eu me abster disso ou daquilo, e no final eu estou sendo castigado, em tese, no conceito que ele queria dizer, por não ter regalias, questões de prosperidade material, mas quando ele entra no santuário, no templo do Senhor, ele compreende de que o propósito de Deus para a vida dele era eterno, era algo muito maior do que aquilo que ele estava reclamando, que era algo passageiro, que era algo terreno. Então é algo extraordinário. Então, quando ele entrou no santuário, ele percebeu que, na verdade, ele como justo, ele tinha algo muito melhor, que era o que o ímpio não tinha, que por mais dinheiro que ele tivesse, nunca conseguiria adquirir. Então, esse é o nosso conceito. Vale a pena se separar, sim, porque o que Deus tem preparado para mim e para você, nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem ao coração do homem subiu. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Santifique-se. Parte B. Malaquias respondeu aos que diziam ser inútil servir ao Senhor, dizendo: há um memorial escrito diante dele para os que o temem, para os que temem ao Senhor, e para aqueles que se lembram do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Vale a pena servir a Deus. Deus não se esquece dos seus. Deus está com seus olhos fixos em todos nós. A Bíblia diz que Deus contempla o ímpio e o justo. Se você tem se separado, se você tem se esforçado, quando nós falamos de santificação, muitas pessoas se equivocam, pensam que santificar é impecabilidade. Não, santificação não é impecabilidade. Santificação é você estar cada dia buscando, se aperfeiçoando em Cristo, crescendo diariamente em Cristo, até chegar na estatura do varão que é Cristo Jesus. Ou seja, cada dia nós nos assemelhamos mais à pessoa de Jesus Cristo, nos dedicando em oração, buscando, nós vamos ficar cada dia mais aptos a vencer o pecado, a vencer a carne. Vamos errar? Vamos falhar? Sim. Só não, o dia que nós passarmos dessa vida e recebermos um corpo glorioso, aí sim, aí não vamos mais pecar. Aí sim, nós não vamos ter possibilidade nenhuma de pecar. Mas santificação não é impecabilidade. Santificação quer dizer que você vai estar cada dia lutando para se parecer mais com Jesus, para obedecer a Cristo, para viver a vida que Ele viveu. Nunca vamos chegar à perfeição, mas Deus está vendo o seu esforço, Deus está vendo a intenção do seu coração, Deus está vendo que você está procurando servir a Ele de corpo, alma e de espírito. Qual seria a vontade de Deus? Se a vontade de Deus é que se o desejo do Senhor é que nós vivamos segundo a sua vontade e não segundo as concupiscências da carne, qual é a vontade de Deus? A Bíblia diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Santificação. Sede santo, porque santo é o Senhor vosso Deus. Santificação é você se separar do mundo, a cultura do mundo, a proposta do mundo, o que o mundo está dizendo. Nós, como igreja, andamos na contracultura. Nós nos opomos ao sistema pecaminoso do mundo. Então a vontade de Deus é essa, a nossa santificação. Santificação é separação. Quando algo é santificado para Deus, quer dizer que aquele algo foi separado para o uso exclusivo de Deus, para a glória exclusiva de Deus. E se nós queremos glorificar a Deus, nós precisamos fazer a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, nós temos que nos santificar, ou seja, nos separar para servir única e exclusivamente a Ele. Já observamos que santificação significa uma vida que abstém das coisas que não agradam a Deus, conforme a palavra. E aperfeiçoando a vossa santificação no temor de Deus, devemos sempre muito desejar coisas agradáveis, andando diligentemente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, guardando seus mandamentos e fazendo o que é agradável à vista. Então essa é a vontade do Senhor, que nós venhamos nos ater a Deus, a sua palavra, uma vida devocional de oração, nos separar do mundo, deixar de fazer o que é errado. Mais uma vez eu digo, santificar não é só deixar de fazer o que é errado, mas é fazer o que é certo, é se apresentar diante de Deus em oração,
é ler a Bíblia e dizer como que eu posso ser um marido melhor, como que eu posso ser um pai melhor, como posso ser um cristão melhor diante dessa palavra. E aí deixando de fazer o que é errado e procurando fazer o que é certo, que agrade ao Senhor nosso Deus. E o quarto subtópico, bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual destes está garantido. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas e eles tornam-se preparados para serem usados por Deus em sua obra. Então Deus quer nos usar e Ele vai usar aqueles que se santificam, aqueles que se separam, aqueles que se dispõem, se colocam diante de Deus aptos para realizar aquilo que Deus quer que seja realizado. Acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. Então, a santificação não é simplesmente a questão de para fazer algo, mas também você tem que lembrar que nós estamos aqui na terra de passagem e estamos nos preparando para morar com Cristo eternamente. Então, há uma necessidade da santificação prioritariamente para o arrebatamento da igreja. Se Jesus arrebatar a sua igreja hoje, nós precisamos estar santificados e preparados. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Precisamos estar aptos e preparados para nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Síntese do tópico 4. Devemos andar diligentemente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Que você possa ser abençoado por essa lição, que você possa ser separado para o Senhor, separado do mundo e para o Senhor. Que você tenha comunhão com Ele, para que a sua vida espiritual seja a cada dia melhor, tenha um crescimento maior para a glória do Senhor Deus de Israel. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por assistir essa aula até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um forte abraço e até a próxima lição e que Deus te abençoe.